Já falamos sobre diversos assuntos envolvendo sexo e ciência. Falamos de orgasmo, falamos de tempos de relações sexuais, acidentes que podem acontecer na hora H, entre outros temas tabus. Mas existe um tema que ainda não exploramos. O que será que a ciência tem a dizer sobre o ponto G masculino e feminino? Será que eles existem? Se existe, onde eles ficam? É exatamente isso que nós vamos te responder agora. Eu sou o Guilherme Marques e seja muito bem-vindo ao Fatos Responde. Se você fizer uma pesquisa rápida aí no Google sobre esse assunto, eu garanto que você vai ficar meio perdido. De um lado, existem os cientistas, que dizem ter desvendado todos os segredos do ponto G e até ensinam como encontrá-lo. Do outro, estudiosos que apontam que isso sempre foi um mito sexual e que ele não existe. No meio desse tiroteio de informações, o que fazer? Já sei, eu vou te contar as duas versões da história e caso você possua relatos, não deixa de comentar aqui embaixo. Segundo o professor de sexologia Emanuele Giannini, conseguimos ir até a Lua, mas não sabemos o suficiente sobre nossos próprios corpos. Essa frase diz toda a verdade. Giannini é uma das grandes referências de estudo quando o assunto é sexo. Outro que dedica muito tempo de estudo nessa área é o psicólogo Barry Komisaruk, da Universidade Rutgers em New Jersey, nos Estados Unidos. Ele investiga a possibilidade das diferenças cerebrais influenciarem na forma como homens e mulheres fazem sexo. No meio de tanto estudo, é claro que o famoso ponto G seria investigado, e para nenhum desses cientistas esse segredo foi solucionado. Daí você me pergunta, se tanto tempo estudando esse tal ponto G e até hoje nenhuma resolução definitiva, não ficaria bem mais fácil aceitar que ele não existe? A verdade é que os estudos sobre essa parte do corpo é bem recente em relação à história da medicina, por isso ainda falta muito para a gente descobrir. Em 1950, o ginecologista e obstetra alemão Ernst Grafenberg descreveu a existência de uma zona erógena na parede frontal da vagina, que correspondia à posição da uretra do outro lado. 30 anos depois, a expressão como conhecemos hoje, ponto G, foi criada em homenagem a Grafenberg. O G vem do seu nome, né? Bem sugestivo. Estudos sobre esse assunto se tornaram frequentes e acabaram revelando uma complexa rede de vasos sanguíneos, terminações nervosas e reminiscências de uma espécie de próstata feminina em uma única região. Tudo isso ajudou a popularizar esse botão mágico capaz de proporcionar orgasmos indescritíveis. Assim, surgiu a fama do tão procurado ponto G. Para muitos estudiosos, a comprovação desse botãozinho ainda está longe de acontecer. E ao que tudo indica, ele não é um ponto específico, e sim o clitóris inteiro. Alguns cientistas acreditam que esse ponto, que a mulherada tanto relata, é na verdade uma extensão do clitóris. Imagens de ressonância magnética recentemente revelaram que o órgão está longe de ser tão pequenino como se pensava. O clitóris é uma estrutura volumosa que mede até 9 centímetros de comprimento em forma de Y e se estende por fora da vagina e sobe até a pelve ao longo da uretra. Para muitos pesquisadores, estaria aí o segredo do ponto G. Mas essa não é uma resposta definitiva. No caso dos homens, esse ponto é conhecido popularmente como ponto A. E se já era tabu falar do ponto G feminino, falar do ponto A então pode ser ainda mais tenso para algumas pessoas, já que dizem que ele fica em uma região no reto, bem na direção da próstata. Para descobrir o ponto A, é preciso que aconteça algum tipo de estímulo anal. Na maioria das vezes, em relações heterossexuais, o homem, por medo ou preconceito, se fecha totalmente para qualquer experiência que lhe proporcione a descoberta desse ponto secreto. Já nas relações homossexuais, isso é bem mais comum. O ponto A é um desses locais que proporcionam prazer intenso para o homem e por isso é comparado ao ponto G feminino. Segundo especialistas da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, os homens podem ter orgasmos através da estimulação dessa região. Bom, pergunta respondida. Agora é a vez de vocês. Mesmo que para a ciência esses pontos não foram comprovados com unanimidade, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Existe ou não existe um ponto G? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Grande abraço para você e até o próximo Fatos Responde. Tchau!